Boa noite, queridos. Graças e paz, tudo bem? Tô vendo aí, Jaciana. Deus abençoe tua vida, Jaciana. Quanto tempo. Manda um abraço para Heitor, né? Que Deus te abençoe. Deus é muito bom. Graças a Deus. Estamos dando início hoje a mais uma imersão, né? Eu gostaria que você, nesse exato momento, meu amado, pegasse a sua Bíblia. Primeiro, já agradecer a Deus pelo dia de hoje. Enquanto você pega a sua Bíblia, uma boa noite. Uma noite abençoada, uma noite de sucesso, uma noite de bênção de Deus para a tua vida, para a tua família. Deixa eu só ajeitar aqui, eu acho que tá melhor. Melhor, isso. Não sei se a câmera está correta, porque eu estou sozinho, né? A pastora hoje não está podendo fazer a imersão. Mas Deus sabe todas as coisas. A paz, Lídia. Deus abençoe. Manda um abraço para o tio Sebastião. Eu quero convidar você agora a vir orar conosco. Vamos fazer uma oração? Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus porque, mesmo nesse calor violento que estamos vivenciando, esse finzinho de verão praticamente, você está de pé, né? Você está vivo. Então feche seus olhos aí, Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E na Tua presença é onde nós desejamos permanecer. Abençoe essa imersão. Abençoe, Senhor, a cada palavra, as orações. Abençoe a cada um que vai entrar, que vai estar conectado. Pessoas que verão posteriormente, ó Pai. Mas que possamos ter um tempo de bênção. Um tempo de entendimento, de aprofundamento na Tua palavra. Se faz presente, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, Deus, amém. Amém, queridos, Deus é bom, né? A pastora já tá aí, tá online. Tô vendo tia Neide aí. A paz, tia Neide. Paz, Regina. Saudade desse povo lindo. Regina e Serginho, nós estivemos juntos na terça-feira. Saudade da tia Neide, da tia Nelly, tia Nilza. Quero ver vocês na domingo. Domingo, vou falar para vocês a nossa programação. Sábado agora, meio-dia. Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, né? E meio-dia, Diaconisa Leila, com as mulheres, farão almoço. Um almoço para as mulheres, né? Pastora Liliane, eu te fiz um pedido. Antes de começar, faz aquilo que eu te pedi, por gentileza. Coloca lá e anexa, deixa fixado, tá? E aí, como eu estava falando, domingo nós teremos... Sábado, perdão, aí já estou trocando as datas. Sábado nós teremos esse evento que a Diaconisa Leila, juntamente com as mulheres, estarão realizando para honrar o Dia Internacional das Mulheres, né? Vai ter um momento das mulheres onde elas estarão ali naquele momento de integração, um tempo de qualidade, mesa de comunhão. Então eu quero convocar você, mulher. Viu, Jaciana? Você está convidada, tia Lídia está convidada, tia Neide está convidada, Regina, você está convocadíssima. Então, mulheres do Senhor, sábado. Poxa, mas eu não sei como é que eu vou, o que eu levo, o que eu não levo, como é que é. Acabou de entrar a pessoa que vai te ajudar. Acabou de conectar agora a Dani. E aí, Dani, Deus abençoe tua vida, Dani Teixeira. Você entra em contato com a Dani, mulheres, e alinha com ela a questão do prato que você vai levar, a questão, porque é um tempo de comunhão. O que cada uma vai levar. Oi, Wanda, Deus te abençoe. Wanda, quero te fazer um convite. Sábado vai ter o almoço das mulheres. Vai lá, aparece lá na casa, Wanda. Nós queremos te dar um abraço de Internacional da Mulher aí. Tem sido bênção para a nossa igreja. Todas essas mulheres que são colunas de Deus, são colunas do ministério, intercessoras fiéis, leais ao ministério de Cristo aqui na terra. Então, sábado, meio-dia, um almoço com as mulheres. Diaconisa Leila está preparando algo aí extraordinário. Tá com dúvida? Fala com a Dani.
Pô, não tem o telefone da Dani, não conseguiu falar com a Dani, procura a diaconisa Sandra, que é a secretária, ela te encaminha, né, pra Dani. Giselda, Deus abençoe tua vida, Giselda. Manda abraço pra Patrícia. Amamos o que vocês carregam em nome de Jesus. Patrícia, minha irmã, ela estava no Rio hoje, foi para São Paulo, ela deve estar quase chegando em São Paulo, que ela saiu daqui à tarde, são 6 horas de viagem, mas ela, exemplo de perseverança, tá ali, ó, tá no ônibus, tá viajando, ônibus, tá na condução, tá viajando, mas tá ali, ó, ligadinha no culto, no tempo de imersão. Quero convidar você a pega a tua Bíblia aí, meu amado. Abre a tua Bíblia no livro de Juízes. Semana passada a irmã Patrícia, ela falou sobre Juízes. Ela falou sobre Ude, né? Um juiz, nossa, extraordinário, um canhoto. É um canhoto, um jovem canhoto que foi usado por Deus para poder mover aquela estação onde o povo estava sendo subjugado. Mover aquele cenário, mover tudo. Então foi uma benção. Mas hoje, gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia. Ela já está em Guarulhos. Tá em casa já, tá em casa. De Guarulhos para Cambuci é pertinho. Cadu vai estar vibrando para quando você chegar. Vamos lá, Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia em Juízes, vou te dar... Poxa, não sei onde fica Juízes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Chegou. Enquanto você abre Juízes, eu quero te fazer uma convocação que eu não aceito desculpa. Domingo é a nossa Santa Ceia. Tá? Domingo é a Santa Ceia. A igreja estará honrando as mulheres, orando pelas mulheres no domingo, agradecendo a Deus, mas domingo é a nossa Santa Ceia. E estaremos dando continuidade a série de mensagens que Deus nos direcionou à questão de honra. Nós fizemos a introdução sobre honra no domingo agora, né? Lá no livro de 2 João, capítulo 1, verso 8. Iniciamos a questão de honra e daremos continuidade nesse domingo. Esse mês de março é o mês da honra de Deus. Então nós estaremos trabalhando e abordando o princípio da honra domingo. Paz Gustavo, paz Luciano. Domingo dando continuidade ao princípio da honra. Quero te dar um aviso também, tá? Terça-feira foi um culto extraordinário, foi uma bênção. Você que foi, glória a Deus pela tua vida. Você que não foi, Deus está nos dando mais uma oportunidade. Nós entramos na campanha das 7 terças-feiras. Já saiu uma, então ainda tem 6 terças-feiras. Atravessando o Jordão. Kátia, Deus abençoe, Kátia. Manda abraço para Fernandão. Ah, Deus abençoe, amo você, essa família conquistou o nosso coração, um amor muito grande. Deus abençoe. Então nós começamos terça-feira. Pastor Márcio trouxe uma palavra de Deus, né? E terça agora nós daremos continuidade. Então será a segunda terça-feira da campanha Atravessando o Jordão. Eu quero convocar você, principalmente você que está em casa, que está acostumado a assistir online. Meu amado irmão, minha amada irmã, sai da tua zona de conforto, leva a sua família. Acredita na palavra de Deus. Acredita naquilo que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa se movimentar. Se movimente da forma correta, se movimente na estação certa. E o momento é agora, terça-feira, 19h30, presencial, campanha Atravessando o Jordão. Pega a visão e vem com a gente, vem para o culto, vem para a igreja. Juízes capítulo 3, verso 7 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus, estou usando a nova versão internacional, que é conhecida como NVI. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Guarda isso. Os israelitas, quem é nessa passagem? Vamos estudar de pedaço em pedaço para a gente poder entender e se aprofundar na riqueza dessa palavra. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quem eram esses israelitas? O mesmo povo que estava padecendo no Egito durante mais de 400 anos.
o mesmo povo de Deus, que o Senhor chegou e chamou Moisés e disse: Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim, e Deus levantou o Moisés como um libertador. Quero deixar bem claro que Moisés, ele não faz milagre, Moisés, ele não fez nada. Tudo que foi feito foi Deus através da vida de Moisés. Porque o homem em si, pastor, obreiro, diácono, levita, o homem, nós homens não fazemos milagres. Quem faz milagre é Jesus. Quem cura, liberta, restaura, santifica, transforma é Jesus. Só Jesus ele pode fazer milagre. Então o que eu entendo aqui, o povo, foi esse povo que Deus tirou do Egito, que Deus mandou as pragas do Egito, que você sabe, que Deus abriu o Mar Jordão, que o Mar Vermelho, perdão, que você sabe, e depois, mais na frente, vem com Josué, que Deus abriu o Rio Jordão, você conhece a história, que vem as batalhas, as cidades, a cada uma que ele lutava, e uma das mais emblemáticas, devido à sua estrutura física, tá? A sua estrutura física foi Jericó, e aí nós nos deparamos com tudo isso que o povo vivenciava, sabe, irmãos? O povo vivenciou milagres tão extraordinários, que o povo queria comida, e Deus mandava do céu a comida. O povo queria pão, e Deus mandava o maná do céu. O maná do céu, que aquilo que caía do céu, eles começaram a chamar de maná. Maná é provisão, é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Chegou um momento que o povo, ele queria água. Tá no deserto, eu quero água. E é escasso. Quando você olha no deserto, deixa eu centralizar aqui. Quando você vai para o deserto e procura água, é escasso você encontrar água no deserto. Mas o nosso Deus é o Deus de milagre, o nosso Deus é o Deus da provisão, e Deus provia a água. Da rocha saía água para o povo, ou seja, não faltava nada, tinha coluna de fogo, tinha nuvem de glória, tudo para o povo. Então esse povo é dos israelitas. E aqui eu vejo que os israelitas, eles fizeram o que o Senhor reprova. Eu tive que fazer esse brief bem rápido para você poder entender quem é o povo que fez o que o Senhor reprova. Foi o povo israelita, o povo dele. Só que ele não só fez o que Deus reprovava. Paz, Vani, Deus abençoe tua life, abençoada. Professora de inglês, graças a Deus. Vamos lá. Além de fazer o que o Senhor reprova, eles esqueceram. Pai Serginho, te amo, meu amigo. Foi muito bom te ver domingo, muito bom te ver na terça. Quero ver você na Santa Ceia. Eles fizeram o que o Senhor reprova, sabe? Mas aí você vai falar assim: pastor, eles fizeram o que o Senhor reprova? Fizeram, porque eles esqueceram do Senhor. E a Bíblia diz que eles esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e prestaram culto, estou no verso 7, aos balaíns e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele, o Senhor, os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Guarda isso, eles foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele, o Senhor, lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Vamos lá. Aqui, querido, quando eu entro nessa história, eu preciso que você entenda. Pode parecer simples, mas não é tão simples. Pode parecer uma passagem conhecida, mas não é só uma passagem conhecida. É uma passagem tão emblemática, que nos mostra que nós podemos mudar o quadro atual da nossa vida. Eu quero falar com você que tem familiar que não é evangélico. Tem alguém aí que tem familiar que não é evangélico? Não precisa falar assim: não, sou eu, não. Só aí onde você tá, só diga: amém, tô aqui, eu tenho. Talvez o seu marido não seja evangélico, a sua esposa, os seus filhos, e talvez o fato deles não servirem a Deus, não vou nem falar evangélico, não servirem a Deus, estou resumindo, o que pode acarretar? Pode acarretar um desgaste emocional para a tua vida. Pode acarretar para você uma falta de esperança, mais conhecida como a desesperança.
Eu quero te dar uma boa notícia nessa imersão. Você que tem familiar que não é evangélico, que não é convertido, que não adora Jesus. Você que tem pessoas que isso está causando dissensão e discórdia na tua família. Você que está desamparado, você que se sente abandonado, você que se sente num momento difícil da tua caminhada. Hoje você vai entender o que Deus é capaz de fazer usando a sua vida. Ou seja, hoje você vai entender o que Deus é capaz de fazer, fortalecendo o teu espírito, o espírito dele que habita dentro de você. Entenda o que aconteceu nessa passagem. Aqui eu vejo um povo de Israel que depois da morte de Josué, isso você vai ver em Juízes capítulo 2, deixa eu botar mais uma almofadinha aqui com a da coluna, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois da morte de Josué, o povo, ele continuou adorando e servindo a Deus. Vou falar mais uma vez para você poder entender. Após a morte de Josué, o povo ainda continuou adorando e servindo a Deus. E aí você vai falar assim, mas como, pastor, isso aconteceu? Por quê? Porque mesmo Josué morrendo, que está lá em Juízes capítulo 2, a partir do verso 7, ainda sobreviveram anciãos da época de Josué, que mantinham a visão em Deus, que levavam o povo ainda a manter uma vida de santidade. Ou seja, o líder morreu, mas os seus liderados ainda estavam vivos, levando o povo a caminhar na direção certa. E aí eu abro um parêntese muito grande. O que acontece com a ausência do sacerdócio dentro de casa? Nós já falamos sobre isso lá na igreja. O que acontece com a ausência do líder na igreja? Se os liderados não estiverem vigiando, o povo acaba dispersando. Se dentro de casa o sacerdote, a sacerdotisa não estiver vigiando, a família, que é a tua primeira igreja, que é a suas ovelhas, acabam saindo do aprisco. Por quê? Porque perde-se a referência, perde-se o porto seguro, entre aspas, a âncora, entre aspas, a bússola, entre aspas. Porque para muitos, o líder, o sacerdote, a sacerdotisa, talvez a mãe, talvez o pai, é o ponto de direção. E eu vou falar para você, isso aí acontece. Aconteceu no passado, acontece no presente e vai acontecer no futuro. Eu não estou falando a questão de idolatria, não estou falando a questão de, então a pessoa, o senhor está falando que a pessoa então não ouve Deus, só ouve as referências. Não, não é isso. Eu estou falando que faz parte do processo. Você ter pessoas como referências, ter pessoas que você se inspira através da vida dessas pessoas. E isso aconteceu. Era Josué, aí com a morte de Josué, o povo precisou de alguém para dar direção, e quem estava dando direção eram os anciãos. Só que após a morte de Josué e após a morte dos anciãos, o povo acabou se acomodando, veio uma outra geração. Veio uma outra geração que não conhecia, que não viveu tudo aquilo que a geração passada tinha vivido, tinha visto, tinha lutado, tinha recebido. Então esse novo momento fez com que o povo se acomodasse na terra de Canaã. Aí eu vou entrar no primeiro ponto. Existe um perigo muito grande quando nós nos acomodamos com certas situações que Deus nos permite viver. A situação que você está vivendo, poxa, Deus me deu, Deus me honrou. Amém, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero falar para você, não se acomode, continue buscando. Poxa, eu estava querendo uma porta, Deus me deu a porta, e aí agora eu relaxei. Não se acomode, continue mantendo uma vida de santidade.
Não, porque eu queria uma cura. Aí eu participava das campanhas, eu queria uma mudança, viver um novo tempo, uma nova estação, conforme o Serginho botou aí, né? O Jordão tá se abrindo. Eu participei da campanha atravessando o Jordão e Deus mudou. Eu me acomodei e voltei às práticas passadas. Não faça isso, não pense nisso. Porque Jesus, ele não faz barganha. Jesus, ele não é uma Neosaldina. Ele não é um Dorflex. Jesus, ele não é um paliativo que você, quando vem a dor, você vai, pega e toma. Não é assim. Nós precisamos manter uma vida de santidade. Precisamos manter uma busca a Deus. Pode que eu falar para você, quando nós nos acomodamos, nós damos brecha. Eis aí o perigo. Me acomodei e dei brecha. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer que o guarda de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel, ele está ali ligadão, sabe? 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, fora os bissextos. O guarda de Israel, ele não dorme. Existe uma necessidade do povo manter a torre de vigilância. Porque quando eu me acomodo, eu dou brecha. E aí quando eu dou brecha, o diabo vem, ó, ele entra. O diabo, ele já tem a sua estratégia definida: matar, roubar e destruir. E se nós nos acomodarmos e sairmos da torre de vigilância, ele vem e entra. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E talvez esteja acontecendo nos dias de hoje, na nossa vida, na nossa família. Não é o fato que nós não estamos indo à igreja. Não é o fato que talvez nós não estamos participando de campanha. Não, a questão não é essa. A questão é que nós talvez não estejamos mantendo uma constância. Como assim, pastor? Uma constância. Uma vida em constante santidade. É uma vida de devoção. Eu não posso ter uma devoção a Jesus só quando a situação está ruim. Eu tenho que ter uma devoção a Deus quando a situação está boa, quando a situação está ruim. Eu tenho que manter uma vida de santidade a Deus com a situação boa, com a situação ruim. Empregado, desempregado, eu preciso manter a minha vida de santidade. É uma vida de devoção. Porque se eu não mantenho, aí você vai falar assim, não, isso nunca vai acontecer comigo, eu sou esperto, sou ligadão. É essas pessoas que pensam assim, que vem, ó, pum, cai do cavalo. Por isso que a Bíblia vai dizer, o cair é do homem, ó. Mas o levantar... Então o povo acabou se acomodando em Canaã, tanto que acabou se acomodando que o povo começou, aquela geração, começou a se casar com mulheres estranhas. Tá? O que significa se casar? Ele começou a ter um relacionamento. Quanto que eu vou falar para você, Paixá, Cecília, Janete, amamos vocês. Quanto que eu vou falar para você aqui, antes da gente continuar? Deus, ele é ciumento. Eu vou repetir porque é mais do que didático. Deus, o leão da tribo de Judá, o criador dos céus e da terra, o nosso Deus, aquele que é o dono da nossa vida, ele é ciumento. A Bíblia vai dizer que ele não divide a sua glória com ninguém. Então eu e você somos a glória de Deus aqui na terra. Então Deus, ele tem ciúme de nós, Deus, ele tem ciúme da obra das suas mãos. Ele parou o homem para poder fazer, ele fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Então aqui eu vejo que quando eu me acomodo e começo a me relacionar com situações, pessoas, coisas, momentos que não é aquilo que Deus sonhou para mim, eu começo a compartilhar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, com pessoas que escarnecem do meu Deus, que denigrem a imagem do meu Deus, pessoas que possuem valores totalmente contrários aos valores bíblicos e aos princípios que foram estabelecidos por Deus. Simplesmente eu começo a dar lugar para a ação do inimigo na nossa vida. A ação do diabo na nossa casa, ela começa a entrar desde o prezado momento aonde eu começo a me acomodar
e começo a me desviar do propósito, do foco que é Cristo. Porque quando eu me acomodo, quando eu desvio do propósito que é Cristo, eu começo a me relacionar com pessoas que não professam a mesma fé. E quando a ficha cair, eu estou sentado na roda dos escarnecedores. E Salmo capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. E quando eu menos perceber, eu não estou mais fazendo a diferença, eu estou sendo mais um no meio da multidão. Quando eu menos perceber, eu estou sendo como a porca que voltou para a lama. E aí, vou pegar pesado agora, me perdoe, mas eu vou falar para você. Quando eu menos esquecer, quando eu menos perceber, eu começo a ser ingrato. A pior doença, uma das piores feridas da alma é ingratidão. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de um Deus que Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você para nada. E Deus, Ele não precisa do homem. Mas mesmo assim, Ele cria o homem para o louvor da sua glória. Ele abençoa o homem. E Deus, Ele vê que o homem é infiel, que o homem é falho, é pecador. E mesmo assim, Deus mantém a sua fidelidade para com o homem. Que Deus é esse? Por que eu estou falando isso? Porque no início da imersão, eu comecei a falar para você quem era o povo de Israel. O povo que padeceu no Egito, que foi humilhado. O povo que, quantos morreram no Egito? Quanta humilhação, quanto sofrimento, quanto tormento. E Deus vai e resgata o povo como um forte do Egito. Começa a mostrar sinais e prodígios. Até que chega no momento de Josué e coloca o povo na terra prometida, coloca o povo em Canaã. Só que aí lá o povo começa a se acomodar. Por quê? Porque o povo entra num momento de ingratidão. Querido, aí você vai falar assim: pô, pastor, eu não posso esquecer. Não é questão de esquecer ou não. Nós somos homens, nós podemos esquecer, principalmente com a idade. Se a gente for ver a questão biológica, quanto mais velho a pessoa fica, tá? Me perdoe se alguém ficou chateado com essa palavra de velho, eu tô com 40, eu entendo isso. Quanto mais experiente, tá, a pessoa vai ficar, a memória já não é mais a mesma. Eu falei domingo eu falei que a minha sogra toma ômega 3, eu falei, pô, vou ter que tomar ômega 3 também, porque ajuda na memória. Isso faz parte, biologicamente falando, faz parte do processo do ciclo da vida. Só que eu não estou falando de simplesmente esquecer. Eu estou falando da questão da ingratidão. O povo, ele foi tão ingrato, que conscientemente, não foi inconscientemente, conscientemente, o povo, ele começou a abrir mão dos princípios estabelecidos por Deus. A lei mosaica, sabe a lei que Deus deu, os mandamentos que Deus deu para Moisés? A lei que Deus instituiu, que não queria que o povo casasse com outro, que tivesse relação com outros povos, os povos circunvizinhos. O povo começou a abrir mão disso. O povo começou a abrir mão porque o povo se acomodou. Lembra que eu falei que quando a gente se acomoda, a gente abre brecha? E quando a gente menos espera, está cometendo tudo aquilo errado. É isso, querido. Segunda coisa que eu vou falar para você: cuidado com a ingratidão. Às vezes você acha, porque nós, poxa, fulano não lembrou de mim, o fulano foi ingrato, fiz tanto por ciclano, não, caramba. Nós que somos meros mortais, homens, temos esse sentimento que machuca, que dirá o Todo-Poderoso. Nessa situação aqui, pensa num povo que caminhou no Egito durante 40 anos, e o seu sapato não estragou, a roupa crescia junto com o corpo. É coisa assim, de outro mundo. É extraordinário, é coisa de Deus. Sabe, então, uma das piores feridas, da alma é a ingratidão. E o povo foi ingrato para com o Senhor. Aí você vai falar assim, ele foi tão ingrato que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E eles esqueceram do Senhor. Como é que eu posso esquecer de um Deus que não esquece de mim? Ei!
Como é que eu posso esquecer de um Deus que me livrou do vale da sombra da morte? Como é que eu posso esquecer desse Deus que aonde o homem não acreditou em mim, Deus acreditou e investiu na minha vida? Como é que eu posso esquecer de um Deus que quando ele olha para mim, ele vê potencial na minha vida? Potencial que o homem não vê, Deus vê. O povo, devido à ingratidão, esqueceu do Senhor. É uma palavra dura, mas o povo esqueceu. Só que o povo tão esqueceu que ele começou a render culto aos Balaíns. Sabe, para você poder e aos postes ídolos. É para você poder entender quem eram os Balaíns. Os Balaíns eram estatuetas de Baal. Tá? Geralmente as estatuetas em formato de touro. E os postes ídolos? Os postes ídolos eram chamados acerotes. Eram representações a divindades em madeira, divindade feminina, né? Ou depende da versão que você vai encontrar no hebraico, no livro de teologia, vai ter assim, ó, acerá. Ou seja, quando o povo de Israel começou isso, ele entrou num ciclo de desastre. Uma sequência de desastre. O povo de Israel entrou nesse ciclo. Quando nós esquecemos de Deus, não importa se a tua vida financeira está boa hoje, não importa se você está casado, não importa se Deus te deu um filho, não importa se você está viajando bastante, se você está na crista da onda, não importa se você está realizado profissionalmente, realizado matrimonialmente, não importa se você tem tudo aquilo que você quer, se nós nos esquecermos de Deus, nós entraremos num ciclo de desastre. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele é longânimo. E às vezes abusamos da longanimidade de Deus. Vai ter uma hora que Deus vai dar um basta. Vai ter uma hora que Deus vai vir com a tesoura e vai cortar, acabou. Porque o povo entrou nesse ciclo. E aí o que acontece? O que é entrar nesse ciclo de desastre, nesse ciclo de esquecimento? É se sentir independente. Quando eu me sinto independente de Deus, eu não dependo mais de Deus para nada. Eu não vou fazer para Deus, eu vou conquistar isso porque eu vou na minha própria força. Eu sou bem-sucedido porque eu estudei. Eu tenho dinheiro porque eu sou inteligente. O tanto que eu leio, o tanto de conhecimento que eu tenho me fez chegar num patamar onde eu tô. Está destruído todas essas palavras em nome de Jesus. Porque se você está na posição que você está hoje, não é pelo tanto que você estudou, não é pelo tanto que você lê, não é pelo network que você faz, não é pelo meio que você trabalha ou que você vive, não, é porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Agora, se Deus tirar a graça, querido, olha o que aconteceu com Nabucodonosor, vai lá no livro de Daniel, olha o que aconteceu com Nabucodonosor quando a graça sai. Pessoas hoje, quando Deus tira a graça, meu querido, cadê a unção? Cadê a autoridade? Cadê o governo? Se torna mais um no meio da multidão. E aí o povo entrou numa sequência de desastre de quê? De padrão moral. O povo entrou numa sequência de desastre de padrão moral. O povo se sentiu tão independente que ele se esqueceu de Deus e começou a dedicar a outros deuses, inclusive, já falei dos Balaíns e dos postes ídolos, mas inclusive as suas atividades, aos seus passatempos, começou a colocar as suas prioridades como as suas necessidades como priori na sua vida. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu não adoro a deuses, eu não adoro as estátuas, eu não adoro a nada de ouro, a nada de nenhuma divindade de madeira, não. Mas desde o pesado momento onde você coloca os seus passatempos, as suas prioridades como primeiro lugar na tua vida, você está abandonando a Deus. É duro isso, né? É duro, mas querido. Lembra que eu falei, você que talvez está chegando agora, eu falei ainda há pouco, Deus, ele é ciumento. Deus, ele é ciumento, não adianta. Aí você fala, poxa, Tadeu, mas eu quero ter minha vida, eu quero viajar, eu quero passear. Você pode viajar, pode passear, pode comprar, pode vender, você pode ser bem-sucedido. Se for da vontade de Deus, aleluia, seja próspero, para a glorificação do nome do Senhor. Mas o que a Bíblia diz? Buscai primeiro o quê? O reino.
Deus em primeiro lugar sempre, até na questão familiar. Meu filho, não, primeiro Deus, depois seu filho. Minha esposa, meu marido, não, primeiro Deus, depois marido, depois esposa. Sempre Deus em primeiro lugar. E isso, quando eu esqueço disso, quando eu coloco Deus em segundo plano, eu começo a viver uma opressão. Talvez você que está ouvindo isso, você fala, não, pô, Tadeu, mas a minha vida tá boa. Eu tô bem, vou falar para você, não está bem. Não está bem, ela poderia estar muito melhor. Porque às vezes você tem alegria passageira. O que uma droga vai te deixar zen, o que a bebida vai te deixar alegre, o que as músicas vão fazer você, o ambiente, os colegas, mas vai ter um momento que você vai pro banheiro e vai chorar. Vai ter um momento que vai estar todo mundo dormindo e que a insônia vai te pegar. Vai ter um momento que você vai estar assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde socorrer. E eu vou falar para você, sabe o que é isso? Isso é o Espírito clamando por Deus na tua vida. O Espírito clamando pela presença de Deus na sua vida. Essa opressão, ela só sai da vida do Filho de Deus com a presença de Deus. O povo, ele começou a sentir essa pressão. Essa pressão que eu falei para vocês de insônia, de falta de paz, de falta de entendimento, falta de perspectiva. O povo começou a sentir essa pressão. Como assim? Vou falar para vocês. Sabe o que aconteceu? Deus, ele viu o que o povo estava fazendo. Ele viu a ingratidão do povo. Aí ele permitiu que o rei da Mesopotâmia viesse e oprimisse o povo durante 8. Eu estou falando 8 anos. Durante 8 anos, o povo foi oprimido. Durante 8 anos, o povo começou a ser humilhado. Durante 8 anos. O povo começou a passar por uma situação de desespero. 8 anos. E aí, durante aqueles 8 anos, o povo, a opressão foi tamanha. Deixa eu tomar uma água aqui. Paz, Elaine, Deus abençoe. Manda abraço pro nosso William. Gostei da frase dele lá no grupo dos adolescentes, tá? O que aconteceu? A opressão foi tamanha. Que o povo que tinha esquecido de Deus começou a clamar a Deus. Sabe aquela pessoa que, poxa, já teve tanta experiência e aí acabou abandonando, abrindo mão da fé, ou por uma decepção, ou por uma frustração, ou por decisão própria, mas acabou abrindo mão da fé, procurou outros caminhos e diz que está tudo bem, mas não está bem não, porque vai chegar um momento que, querida, a conta vai vir. Não está bem. E aí, como não estava bem, o povo começou a ser oprimido. E ele começou a lembrar. E começou a clamar a Deus ajuda nessa hora, querido. Quantas vezes você está assim, a pessoa fala assim, pô, só Deus. Pai André Cardoso, Deus abençoe. Manda um abraço para essa igreja linda aí, Pastor Mário. Quantas vezes você está passando pelo momento e fala assim, pô, só Deus nessa situação, só Deus nessa situação. Eu já vi pessoas que não professam a mesma fé falando só Deus, só Deus. Às vezes você vê em programas na televisão pessoas falando só Deus, só Deus. Tá vendo essa situação entre a Rússia e a Ucrânia? A OTAN, tá vendo essa situação o posicionamento do Biden? Quantas pessoas nos Estados Unidos, quantas pessoas, independente de professar a mesma fé que nós professamos, já declararam, só Deus pode mudar esse quadro. Porque sabe que existem certas opressões, existem certos momentos que o dinheiro não livra, que o network não livra, a posição não livra. Só o leão da tribo de Judá, só aquele que vive e reina, só aquele que tudo pode, aquele que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, só ele pode mudar. E o povo começou a clamar, Essa situação é a mesma situação do pecador que se sente desesperado pela sua inutilidade de vida. Talvez você esteja nessa situação. Não é à toa que você está ouvindo essa live. Talvez você está indo na igreja. Ou talvez você não vai à igreja, mas gosta do ambiente. Você se sente assim, eu me sinto legal, parceiro. Eu ainda não estou firmado ali, mas eu gosto do ambiente, gosto. Mas talvez lá dentro no seu interior, você se sente uma pessoa inútil. Você está se sentindo o quê? Oprimido pela situação que está passando. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje, querido.
Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Quando você procura Deus, quando nós procurarmos a Deus de todo o coração, o altar responde. O altar responde. O altar responde. O salmista vai falar assim: que suba a ti, Senhor, as nossas orações como incenso puro e suave. Às vezes Deus permite que a opressão bata a nossa porta para a gente poder voltar ao primeiro amor, para a gente poder voltar às práticas antigas. Às vezes Deus permite que a dor chegue à nossa casa, que a perda entre na nossa família, a ausência financeira entre dentro da casa, porta se feche, o desemprego grite dentro de casa, para que nós possamos voltar de onde não deveríamos ter saído. Ih, Jesus! Voltar. É igual aquela música do David Keelan. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu. Sabe, querido, nós precisamos voltar. Nós não podemos ser ingratos, porque quando eu me acomodo na minha posição, quando eu me acomodo, a ingratidão vem, eu não posso ser ingrato. E o diabo está esperando essa ingratidão, porque quando o diabo vê a ingratidão no nosso coração, ele vai enterrasgando, Boa noite, a Maria Ávila. Manda abraço para mozinho, para a família linda. Deus abençoe pastor Manuel, pastor Samuel. Sabe, ele está aguardando só você se acomodar, você começar a parar de buscar. Ele está esperando só você chegar naquele momento. Ai, cheguei onde queria, agora eu não preciso mais de Deus. Ele está esperando você falar isso, você se posicionar dessa forma. Porque quando você fizer isso, ele vai chegar pesado. Ele vai chegar pesado e a opressão vai vir. Como o domínio de Cusã-Risataim fez sobre o povo de Israel. Aqueles 8 anos que o rei da Mesopotâmia oprimiu o povo de Israel. Ocorreu isso. Só que eu vou falar para você. O povo voltou a clamar. Volte a clamar. Pô, mas eu estou clamando. Continua clamando. Não pare de clamar. Um verdadeiro adorador, ele não clama só por aquilo que ele quer ter. Ele clama, independente do que tem ou do que não tem, ele clama. A palavra do Senhor vai dizer que os anjos adoram ao Senhor, declarando a sua santidade. Constantemente. Só que a palavra do Senhor vai dizer que o clamor do povo, o povo começou a clamar. E aí Deus ouviu. Ei, aleluia. Deus ouviu e Deus levanta quem? Otoniel. Você ouve falar pouquíssimo de Otoniel. Mas o pouco que você ouve falar de Otoniel, você começa a entender que Deus levantou um homem, exemplo. Deus, ele quer levantar a mim e a você, não para sermos ditadores, não para bater no peito e falar que seja feita a minha vontade, não para falar mais alto dentro de casa, mas Deus quer usar a minha e a sua vida como exemplo para trazer de volta quem está perdido. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus levantou Otoniel como juiz, mas não só para julgar. Quando você fala assim, poxa, Deus levantou Otoniel para juiz, então significa que ele só chegou para julgar, só para libertar o povo da servidão que o povo estava passando naquela época. Não, ele levantou Otoniel para restaurar a ordem e a autoridade na nação. A sua família, guarda isso, que isso é uma chave muito importante para nós. A nossa família é uma nação. Se está sem ordem dentro da tua casa, se está sem autoridade dentro da sua casa, o que vai restaurar a ordem? Quem vai restaurar a ordem? Quem vai restaurar a autoridade dentro de casa? Não sou eu, não é você. É o fortalecimento do Espírito Santo de Deus na tua vida. Deus levantou Otoniel não só para julgar, não só para levar o povo para mostrar o caminho, mas para restaurar a ordem.
Sinta o peso dessa palavra que eu vou falar para você. Quando Deus te levantou dentro da tua casa, você que tem parente que não é evangélico, e talvez você que tenha parente que seja evangélico, quando Deus te levantou, Ele não te levantou só para você ser um mero espectador. Fiquei todo arrepiado. Oh, meu pai, desceu. Ele não te levantou só para ser um mero espectador. Deus, Ele não te chamou só para ser um mero adorador. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te levantou para você poder restaurar a ordem e a autoridade na nação. Sabe o que está faltando no nosso Planalto? Sabe o que está faltando no nosso país? São homens e mulheres de Deus sérios. Pessoas de Deus sérias que levem a obra de Deus com seriedade, porque quando Deus levanta, Deus restaura a ordem da nação. Querido, pega isso que eu vou falar para você. A tua casa está em desordem, você vai começar a sair da tua zona de conforto. Saia da tua zona de conforto, porque às vezes você está querendo pôr ordem dentro de casa na força do teu braço. E aí a força do teu braço só está gerando mais confusão. A ordem que a tua casa, que a nação, que a tua primeira igreja precisa, não vem pela força. Não é pela força nem pela violência, é pelo meu espírito. E a Bíblia deixa claro que Otoniel, que no hebraico, traduzindo para os dias de hoje, significa leão de Deus, ele, além de livrar os israelitas, ele era fortalecido pelo Espírito de Deus. Sabe o que significa uma pessoa fortalecida pelo Espírito de Deus? Essa pessoa está capacitada a trazer de volta a nação para o Senhor. A tua família que não é evangélico, ou que é evangélico, mas se desfiou, se você, leão de Deus, olha os otoniéis aí, homem ou mulher, você, leão de Deus, busque em Deus fortalecimento do Espírito Santo. Porque se você é fortalecido, você é cheio do Espírito Santo, você está habilitado a trazer de volta aquele que se desviou. Eu conheço pessoas que falam, pastor, olha porque meu filho se desviou, minha mulher se desviou, meu marido se desviou. Querido, se desviou, nós vamos orar, mas você também tem que orar. Você tem que orar, porque não é por força nem por violência. A pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, o Otoniel estava cheio do Espírito Santo, o Otoniel bateu de frente, desceu a lenha, e o Otoniel chegou, guerreou e venceu as batalhas. Mas ele conseguiu restaurar a ordem e a autoridade da nação. Sabe, querido, às vezes as pessoas, o alto índice de divórcio, glória a Deus, Patrícia chegou bem, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Patrícia, te amo, minha irmã. Obrigado, Cadu, por ter permitido a vinda dela, graças a Deus. Marido dela, irmãos, é marido. É meu cunhado, mas é marido, tem que respeitar. Então, quantos casamentos, o número de divórcio, não sei se você tem acompanhado, desde quando começou a pandemia, o número de divórcios triplicou. Aí vai falar assim, poxa, a culpa é da pandemia. Não é a pandemia que intensificou a quantidade de divórcio. Não foi a pandemia. É a falta da presença de Deus no casamento. Aí você fala assim, poxa, quantas pessoas, quando as igrejas estavam impedidas de fazer o culto presencial, e as igrejas eram só online, quantas pessoas se desviaram? Quantos jovens se desviaram? Quantos homens que são 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, se desviaram? Quantas mulheres se desviaram? A culpa, o problema não é a igreja, é a falta, é a ausência da força do Espírito Santo na vida. Então o que eu aprendo aqui? Que quando eu não sou fortalecido pelo Espírito Santo, quando eu não busco o fortalecimento do Espírito Santo, eu me torno um alvo fácil. E não brinca com o diabo, não brinca com o diabo. Não brinca. Porque ele não brinca em serviço, querido. Ele vem rasgando. Agora, quando eu sou fortalecido pelo Espírito Santo, Deus coloca na minha mão governo, coloca na minha mão a autoridade, ele restaura o governo e a autoridade que me foi dada. Quando ele falou, mas recebereis poder, isso é bíblico, recebereis poder. Nós já recebemos, quando ele coloca na nossa mão, ele coloca uma chave que me dá autoridade e sabedoria. Nosso pastor Manel sempre fala, peça a Deus unção de inteligência, unção de sabedoria, autoridade e sabedoria. E por intermédio da autoridade e sabedoria, Deus vai fazer com que nós utilizemos o governo dele da forma certa
para trazer de volta a nação que se desviou. Foi isso que Otoniel fez. Otoniel, fortalecido pelo Espírito Santo, não pela sua força. Pô, aí você vai falar assim, pô, mas Otoniel era parente de Josué, Otoniel era sobrinho de Caleb, Otoniel, ele já tinha uma vida, já tinha uma história na igreja do Senhor. Não é o fato de ter ou não ter, é o fato de querer. Filho de crente, crentinho não é. Agora, quando você quer, ele te dá. Porque quando eu quero, eu busco. Quando eu quero, eu me entrego. Quando eu quero, e tem muita gente que está brincando, a gente está estudando. Os cultos de domingo, foi domingo passado, esse domingo agora é que é Santa Ceia. Vou te falar, domingo agora é Santa Ceia. Nossa Santa Ceia é livre, é livre. Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara. Santa Ceia é livre. Esse mês é o mês da honra. Eu preciso entender que quando eu não quero, eu abro mão da honra. E nós falamos domingo agora, quando eu honro a Deus, eu recebo acréscimo. Quando eu desonro, eu tenho perda. Quando eu honro a Deus, eu tenho acréscimo. Quando eu desonro, eu tenho perda. O que aconteceu com o povo? Enquanto o povo estava honrando, estava recebendo acréscimo. Só que quando o povo desonrou, ele teve a perda. Ele perdeu a unção, perdeu a graça, ele perdeu o governo, perdeu a autoridade. Mas isso foi restaurado por intermédio da vida de um homem, da vida de Otoniel. Ou seja, por intermédio da tua vida. O que foi perdido dentro da tua casa, o que foi perdido no ministério, Deus pode trazer de volta. Deus pode resgatar o que se perdeu. Deus pode trazer de volta o que abriram mão. Deus pode voltar a queimar no espiritual aquela pessoa que desistiu de buscar. Mas tudo depende, não é a igreja, não é o pastor, é você e eu. Cada um no seu secreto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Porque com a força do pastor Manuel sempre falava, com a força do Espírito Santo você é imbatível, aleluia. Então com a força do Espírito Santo, eu e você, nós podemos trazer de volta ao Senhor quem se perdeu, quem saiu. Sempre com a força de Deus em nós. Amém? Pega isso, querido. Por isso que quero falar para você, não desista do teu casamento. Deus está inquietando aqui, eu vou falar. Deus está tocando, Deus está falando, no Espírito eu vou falar, não desista do teu casamento. Não desista do teu filho que está rebelde. Não desista da tua filha que se acha independente. Não desista. Não brigue, não é por força. A tua oração a partir de hoje é, Deus, fortaleça o meu espírito, porque eu quero restaurar a ordem e a autoridade da minha casa. Eu quero ser um Otoniel, restaurar a ordem e a autoridade da minha casa. Eu quero restaurar a ordem e a autoridade na minha casa. Eu quero restaurar a ordem e a autoridade. Meu amado, começa a declarar isso. Quando você se sentir desesperado, quando vier o desânimo, Senhor, eu quero restaurar a ordem e a autoridade da minha casa. Eu quero ser como Otoniel. Eu quero restaurar a ordem e a autoridade da minha casa. Eu quero. Você vai restaurar, querido. Porque quando você fizer isso, Deus vai olhar para você e falar, você quer? Você quer? Eu vou te dar então. Receba a força do meu espírito. Receba a autoridade do meu espírito. Restaura a ordem dentro de casa. Restaura o governo dentro da tua casa. Porque a sua casa é a sua primeira igreja. Amém? Deus abençoe tua vida. Posso orar por você? Que essa palavra sirva de instrumento e de bênção para a tua vida. Tá? Que eu não sei qual é o seu nome, não sei o nome que o seu pai ou sua mãe te deu, mas profeticamente que você seja um Otoniel que apontava para o leão de Deus. Que você seja um leão de Deus, mas que quem ruja não seja você. O rugido que estremece e que muda e que transforma é o do leão da tribo de Judá, de Jesus. Amém? Guarda isso, querido. Nós amamos você. Pastor, por que só trouxe essa palavra? Deus inquietou. A família precisa ser restaurada. A ordem dentro de casa precisa ser restaurada. A ingratidão não pode mais agir na nossa mente nem no nosso coração. Eu preciso lembrar de tudo aquilo que Deus fez e que Deus está fazendo
pelo povo dele nesses dias. Sabe a palavra que Deus nos deu domingo lá na casa? Antes da mensagem, fui inquietado pelo Espírito Santo, soprou no meu ouvido e falou, faz isso. Ele falou, manda o povo fazer assim, ó, mais fundo. E o povo foi, respirou. Sabe? Quantos não podem mais respirar? Quantos faleceram? Quantos se perderam? Mas você está aí de pé. Você está vivo, lindão. Tu está vivo, lindona. Deus preservou a tua vida. Deus preservou a tua casa. Não seja ingrato. Não esqueça das leis, dos princípios de Deus. Às vezes nós esquecemos, até mesmo quando vamos comer alguma coisa, esquecemos de convidar Deus para a mesa. Pedimos uma pizza, pedimos um japonês, pedimos um espetinho, um churrasco. E aí quando chega, nós higienizamos, sentamos à mesa e começamos a comer, rir. E nos esquecemos de convidar aquele que proveu. Então eu não posso esquecer, são nos pequenos detalhes que eu demonstro a minha acomodação. Eu falo pro meu filho mais velho, que é o Miguel. A gente olha antes de sair, vai começar o treino no jiu-jitsu, olha antes de começar a rolar no jiu-jitsu. Vai começar o treino do judô, olha antes. Nós precisamos ter essa disciplina. Eu não posso esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito. Ainda que eu não veja, ainda que os meus olhos naturais não veem, ainda que as minhas mãos não toquem, eu sei que Deus está trabalhando. O profeta Isaías vai dizer que nunca viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu não posso ser ingrato. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso ter isso na minha mente. Eu preciso ter isso no meu coração, para que eu possa manter o fortalecimento do Espírito de Deus na minha vida e restaurar a ordem e a autoridade na minha casa. Amém? Que a tua família seja conhecida, não pelo nome da família, mas pelaquela família que carrega a unção do Espírito Santo. Estamos terminando, quero orar por você. Primeiro eu quero mais uma vez agradecer por você ter permitido a Nova Jerusalém. Não é o pastor Tadeu, não é a pastora Liliane, a igreja não é nossa. Nós somos ovelhas de Jesus. Agradecer a Deus por você permitir que a igreja entrasse na sua casa. Eu quero orar agora, pedindo a Deus restauração de governo, restauração de autoridade. Que você seja um Otoniel na tua casa. Na tua casa. E vou aproveitar e orar também pelas finanças do povo. Eu coloquei aí, ó, nos comentários. Hoje são 10 de março. Nós temos 10 dias para poder levantar o valor, para poder honrar com o compromisso do aluguel. Eu estou colocando diante de Deus, pedindo a ajuda e a oração dos irmãos. Os dados bancários estão aí. Se for impulsionado pelo Espírito Santo, não esqueça de dizimar, não esqueça de ofertar. Pô, pastor, já dizimei, eu sou de outro ministério, mas eu quero semear, eu posso. Pode, querido, você pode. Porque aqui nós não levantamos a bandeira de A, a bandeira de B. A bandeira que é erguida aqui, Jeová Nissi, o Senhor Jesus é a nossa bandeira. É isso. A bandeira aqui é a bandeira de Cristo. E eu conto com a tua ajuda. Nós temos 10 dias. Eu creio que nesses 10 dias, Deus vai mandar a provisão para que seja levantado e o nome do Senhor seja glorificado. Eu não vou entrar em questão de valores, porque isso é com a parte da tesouraria. Eu não mexo com dinheiro, não movo com dinheiro. Mas se você quiser saber a questão do valor, entre em contato com a diaconisa Sandra, pastor Jorge, manda um mensagem para a igreja. Mas eu quero incentivar você a semear. E orar, dobra o teu joelho, ore pela Nova Jerusalém Taquara, ore pela igreja que você faz parte, ore pelo teu pastor, pela tua pastora. Vamos juntos, o povo precisa se unir, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo. Agora, pela tua palavra, eu quero te pedir ajuda. A cada pai, a cada mãe, a cada homem, a cada mulher, a cada jovem. Senhor, tu sabes das nossas fraquezas, tu sabes quem somos. Senhor, nós não queremos nos esquecer de ti. Senhor, nós não queremos e não seremos ingratos. Senhor, sempre baterá na nossa memória, no nosso coração, aquilo que o Senhor tem feito, e o Senhor já fez e continua fazendo,
em prol do teu povo. Agora eu venho te pedir, assim como o Senhor fortaleceu o Otoniel, ele encheu do Espírito, fortalece os nossos espíritos, fortalece a nossa vida, fortalece o ministério, fortalece o chamado, fortalece, para que nós possamos, não pela força do braço, não gritando, mas com unção de inteligência, unção de sabedoria que o Senhor derramará sobre a nossa vida, nós possamos restaurar a ordem, restaurar o governo e a autoridade de dentro da nossa casa, que é uma nação. A nossa casa é a nossa primeira igreja. Então, Pai, coloca essa ferramenta na nossa mão. Coloca, Senhor, essa autoridade, esse governo traz existência. Nós precisamos restaurar a ordem e a autoridade da nossa casa. Precisamos restaurar a unção da nossa família. Traz, Senhor, coloca essa autoridade para que possamos trazer de volta aquele que se perdeu, aquele que se desviou. Coloca essa força do Espírito Santo na nossa mão, na nossa vida, para trazer de volta, Pai. Se a pessoa se desviou por causa de uma ferida, uma decepção, por causa de uma palavra, ou da ausência de uma palavra, ou uma ação impensada, ó Pai, transforma esse coração, muda esses corações. É na força do Teu Espírito que eu peço ajuda. A força do Teu Espírito para manter a vida matrimonial, Pai. Quantos pais agora estão orando pelos casamentos dos filhos? Quantos filhos clamando pelos casamentos dos pais? Abençoa a vida matrimonial de cada ouvinte, Deus. Senhor, une. Queremos trazer a Tua presença para o matrimônio. Porque quando a Tua presença entra no matrimônio, não tem espírito de confusão, não tem espírito contrário, não tem palavras malditas, não tem atitudes que venham a ferir, ó Pai. Queremos trazer a Tua presença, Deus. Mas para que tudo venha, precisamos ter um espírito fortalecido. A Tua palavra vai dizer que nós receberemos poder. Queremos fazer uso desse poder. Mas para que possamos fazer uso desse poder, precisamos buscar. E é isso que estamos fazendo, buscando, clamando a Ti. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de cada ouvinte. Tem compaixão agora de cada pastor, de cada pastora, de cada ministério. Tu sabes a necessidade financeira de cada ministério. Abençoa a bolsa apostólica de cada igreja. Abençoa, dá estratégia para o povo, ó Pai. Não deixa o povo se acomodar, ó Pai. Não deixa o povo se acomodar, porque no passado o povo se acomodou e deu brecha. Nós não nos acomodaremos. A Tua palavra em Atos 17 vai dizer que em Ti nos movemos e existimos. O Senhor está em movimento. O reino está em movimento. Essa movimentação é de dentro para fora, Pai. Ajuda-nos, Jesus. Tira, ó Pai amado, todo pensamento de acomodação espiritual. Tira todo esse sentimento. Possamos trabalhar para Ti, porque nós somos co-herdeiros contigo, somos cooperadores do reino de Deus aqui na terra, Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a honrar com o compromisso financeiro dos aluguéis. Igrejas que pagam aluguel, ó Pai. Levanta ajudadores. Toca no coração dos homens e das mulheres que sejam fiéis e leais, Pai. Abençoa a conta bancária da igreja. De todas as igrejas, Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Dá direção, dá instrução. Não deixa faltar, Espírito Santo. Clamamos a Ti, porque só em Ti é que conseguiremos, Senhor. Ouça a nossa súplica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Estamos terminando. Paz, pastor Herculano. Manda abraço para Palmares, ó. Palmares seja fortalecido pelo Espírito Santo. Eliane, aquela família linda que amamos, em nome de Jesus. Estamos terminando. Que Deus abençoe tua vida. Nós falamos no início, talvez você entrou no meio do fim ou no fim, mas eu vou só lembrar você. Sábado vai ser um almoço das mulheres. As mulheres vão ter uma mesa de comunhão. Diaconisa Leila preparou uma mesa de comunhão, tá? A Dani tá aí, ela tá online. Você, mulher que ainda não se inscreveu, entre em contato com a Dani.
tá? E se você tiver alguma dificuldade por não ter o número da Dani, ou se você quiser levar uma amiga, entre em contato com a Dani também. A Dani, tudo é a Dani, tudo é a Dani. Mas se você não conseguir, entre em contato com a nossa diaconisa Sandra, que ela é secretária da igreja. Entre em contato com ela, ou se você for mais fácil, você pode mandar uma mensagem no Messenger. Manda uma mensagem no Messenger, do Face, deixa o seu telefone e as mulheres entrarão em contato com vocês. Amém, mulher? Que Deus te abençoe. No domingo, teremos Escola Bíblica Dominical. Domingo, teremos também da Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia, tá? Palmares, domingo Santa Ceia. Igreja, domingo Santa Ceia. Avenida dos Mananciais, 995. 17 horas é o início da Santa Ceia. Nossa Santa Ceia é livre. Vamos, querido, saia da sua zona de conforto, saia da sua acomodação e vem para a igreja, vem para o culto, vem para a igreja, vem para o culto, só vem. Mas venha com ânimo, vem com bastante alegria, coloca a tua melhor roupa, o teu melhor perfume e vem, lindão, vem, lindona, que vai ser uma bênção a Santa Ceia. Lembrando que nós estamos na campanha às terças-feiras, atravessando o Jordão. E domingo agora é a segunda mensagem do mês da honra, princípios de honra. Estamos no mês de honra, domingo, princípio de honra. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Tenha uma noite de paz, fortalecida e revigorante. Pastora Liliane está mandando um beijo, tá? Miguel e João Pedro também, amamos a vocês. Estamos juntos, não se esqueça, somos família, somos igreja. Senhor, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos. Despede-os na tua santa paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações recaiam e permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que essa palavra possa dar direção e instrução, incomodar, para que nós possamos não nos acomodar, mas buscar ao Senhor constantemente e ser fortalecido pelo Espírito Santo. E a igreja que crê, recebe e aceita essa palavra em nome de Jesus, diga amém, amém. Que Deus te abençoe. Giselda, te amo, querida. Fique em paz, uma noite de vitória. Se essa palavra falou com você, vai lá, compartilha com 1, com 2, com 3. Manda o link, sai compartilhando, querido. Seja um agente de multiplicação. Multiplica aquilo que Deus tem compartilhado, que Deus tem revelado. Seja uma bênção até domingo no presencial, hein? Presencial, quero te ver no presencial. Fique em paz, Deus te abençoe. Amém.